Após a poeira ter abaixado, a poeira daquela triste notícia lamentável de se indignar da menina de 10 anos que engravidou por ser estuprada desde os 6 anos por seu tio, eu quero aqui algumas opiniões. Não fiz naquele momento justamente porque no calor das emoções melhor que a gente pare um pouquinho para pensar nas coisas, para avaliar. E aí, a primeira coisa que avalio é: se tivesse acontecido muito próximo de mim, se tivesse acontecido ou se acontecer na minha família, qual seria a minha atitude? Mas ainda antes disso, fico pensando qual seria a atitude de Jesus. E aí não dá para negar que vem a primeira imagem de Jesus acolhendo as crianças e conversando com elas, se inteirando de como elas estavam vivendo, de como elas estavam sendo tratadas. E aí concluo também que aquelas crianças deveriam ter certamente de 3, no mínimo 3 anos, mas a média de 4 anos até 10, até 12 anos. Porque de 1 e 2 anos eram muito precoces para que as mães deixassem soltos a ponto deles irem ao encontro de Jesus. A partir dos 12, talvez 10 anos, as meninas já estavam sendo comprometidas em casamento, comprometidas futuramente, pré-comprometidas por seus pais a algum pretendente mais tarde. Então o internauta deve chegar à conclusão comigo que as crianças recebidas por Jesus, e ele quis fazer isso, não foi por acaso, ele interrompeu alguma coisa que estava fazendo ou falando, percebeu que as crianças estavam querendo aproximar, os discípulos tentando afastá-las, e ele disse assim: nada disso, deixe vir a mim as criancinhas, delas será o reino dos céus. Imagino que Jesus não ficou 1 minuto, 2, 3, 5 minutos com as crianças, como a cena, como o Evangelho bem descreve para a gente. Certamente Jesus ficou um bom tempo ali com as crianças, porque senão não teria sentido. Jesus não chamaria as crianças até ele apenas para aparecer e dizer: olha, eu acolho as crianças, eu pego no colo, eu dou carinho. Não, a ação dele era verdadeira. Então, certamente ele gastou um bom tempo com aquelas crianças. Imagina só se uma criança de 10 anos chegasse até ele descobrisse que aquela criança estava grávida. Grávida por um estupro. Qual seria a atitude de Jesus? Condenar essa criança? Condenar o estuprador sumariamente? Ou cuidar para que outros casos, para que outras situações não acontecessem? Qual seria a atitude de Jesus? E quando Jesus diz: vinde a mim as criancinhas, sede vocês também como essas crianças que são puras, puras de coração, portanto, sem maldade no coração. Como que uma criança de 6 anos de idade que começa a ser abusada e dentro de casa, dentro da família, que ela entende que é onde ela tem aconchego, que é onde ela tem segurança, isso acontece, ela pode imaginar que é assim mesmo. Se o meu tio está me tratando assim, se os meus pais não veem isso, se minha mãe não vê isso, ou faz vista grossa, o que eu não acredito muito, na cabeça dessa criança pode acontecer sim, como, bom, deve ser assim mesmo a vida.
Mas quando vai crescendo e certamente vai conversando com as coleguinhas dizem, olha, na minha casa não acontece isso não. O meu pai me dá segurança, minha mãe me acolhe, os meus tios me abençoam. E aí vem à tona, certamente ela conta para mais um, e se descobre. Mas diante da cena do Evangelho, diante de Jesus, o internauta pode concluir, mas lá era Jesus, né? Jesus tinha todo o poder, tinha toda a condição de fazer assim. Eu não. Eu apenas quero seguir a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que, em muitas situações, até mesmo Paulo discriminava demais da conta as mulheres, né? As mulheres naquele tempo não eram contadas e, infelizmente, hoje existem pessoas, inclusive mulheres, que acham também assim, que o machismo é que deve prevalecer, mas conclui então, Jesus é um caso à parte. Olha, mas Jesus não diz que sede santos como meu Pai é santo. Eu acho que é muito pessoal e familiar cada questão. Eu, particularmente, sou contrário ao aborto. Sei que o futuro de uma situação de aborto numa família é muito trágica. Sei das consequências e não concordo. Mas é uma questão muito pessoal. E eu não tenho o direito de me meter na vida do outro. Olha, se a questão é muito pessoal, é muito familiar, a família é que tem que cuidar disso. Eu não tenho que me meter. Mas eu sigo os preceitos de Deus e Deus diz assim. Olha, Deus diz assim, Deus age como ele deve agir, e não vai ser a partir da minha ação, da minha atitude, que Deus vai mudar a forma de ver. Então essas coisas têm que ser tratadas entre Deus, família, falando de religião. Mas aí entra um outro ponto, que é a questão da justiça. Agora também vamos condenar o juiz que autorizou o aborto. Também não é questão minha. Se o juiz que concedeu o direito da família promover o aborto nessa criança, é questão dele com Deus também. Quem sou eu para julgá-lo? Eu não tenho autoridade alguma para julgar a menina, para julgar o tio, que eu sei que errou, deve ser preso e está preso e deve pagar pelo crime, e o juiz também que concedeu, a justiça que concedeu esse direito de aborto, é ela. Quem sou eu para atuar? Querendo ser assim, estaria sendo muito prepotente, me colocando num patamar superior, num patamar muito mais elevado do que família, do que justiça, e muito, muito pior, eu estaria querendo me equilibrar na mesma altura de Deus. Então não devemos nos meter pessoalmente nessa questão. É questão familiar. Mas o aborto é condenado pela igreja, é condenado por Deus, é condenado pela lei divina. Então, é Deus que tem que cuidar disso. Creio que a partir de tantas opiniões, de tantas manifestações, de tantas atitudes precipitadas que foram tomadas, a ponto de mulheres que deveriam defender o lado feminino, num fundamentalismo sem noção, num fundamentalismo sem precedência, condenam uma criança de 10 anos, acusam-na de pecadora, de ser totalmente errada. Lembrando de mais uma atitude de Jesus, o que Jesus faz quando levam até ele uma mulher que dizem ter sido pega em adultério? Ela estava se adulterando sozinha?
Cadê os homens? E o Evangelho deixa transparecer que na roda do apedrejamento, na roda que apedrejariam aquela mulher, só tinha homens, jovens e velhos. E Jesus então diz, olha, tudo bem, ela errou, ela pecou, mas vocês não pecaram? Vocês também não erram? Se tiver um de vocês que não errou, nunca pecou, então atire a primeira pedra. Porque o que eles estavam fazendo a não ser menosprezando a mulher, menosprezando as mulheres, levando a Jesus, primeiro para testá-lo naturalmente, mas para continuar com o massacre em cima das mulheres. Porque só homens apareceram ali. Então fica aí a minha opinião, fica aí a minha reflexão. Questões pessoais, questões de família, claro, pertence a mim a partir da sociedade, mas é particular, é daquela família e a família é que deve tomar as decisões. Eu posso até pensar, poxa, tomar uma decisão errada, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para querer fazer justiça com minhas próprias mãos? Não sou capaz disso e ninguém é. Então o que nós temos, a nossa ação diante disso é denunciar, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do poder público, político, social, para que coisas assim, para que males assim não mais aconteçam. Que a justiça aplique a justiça. Por isso, os juízes concursados que estudam para isso, para sentenciar, que eles deem essa sentença, que eles cuidem dessa questão com a família. E eu vou cuidar da minha, eu vou cuidar daqueles que estão próximos de mim, comentando, dando opiniões, analisando as coisas para que mentalidades sejam mudadas.